tudo no Japão é doido e a coisa agora ficou mais doida ainda. Agora o Japão oficialmente entrou no clube de países que pratica juros negativos, ou seja, você é pago para emprestar dinheiro. Sim. É um pouco complicado entender isso, você tem que entender um pouco da história do Japão toda. Eu não quero fazer esse vídeo super sacal, mas nos 20 anos o Japão é uma economia zumbi. Nos últimos 20 anos, o Japão tem sido uma economia zumbi, com empresas e bancos zumbi. Sim, isso é um termo econômico sério. Banco zumbi, empresa zumbi. Ela opera, tem um prejuízo, pega um empréstimo, fecha o ano, começa o próximo ano, tem um prejuízo, paga o outro empréstimo, tira um empréstimo maior, fecha o ano, vai para o próximo ano, tem um prejuízo, paga os juros dos outros 2 empréstimos, tira um novo empréstimo e está rodando assim, às vezes, há 20 anos. Isto existe, isto acontece. Por quê? Porque não se deixam essas empresas falir, não deixam a correção, não deixam uma crise acontecer. Como que você faz isso? Enfiando crédito na economia. Antes o Japão fazia isso a uma taxa quase zero e agora faz isso negativo. Está pagando as empresas para terem prejuízos. É isso que o Japão está fazendo agora na prática e não vai dar certo. É importantíssimo no processo de uma economia de livre mercado, no capitalismo, que empresas vão à falência. O que é uma empresa que vai à falência? Ela teve prejuízo, ela não gera riqueza, ela não está fornecendo um serviço que as pessoas querem, ela está gastando mais recursos do que ela ganha recursos, ou seja, ela está destruindo valor, e agora ela vai à falência, ela deixa de existir, ou ela vai para os seus credores, e se ela vai para os credores, se os credores assumem a empresa, eles agora gerenciam ela. Eles podem liquidar a empresa, vender tudo, ou tentar gerenciar ela de um jeito que dê lucro. Eventualmente, a empresa deixa de existir e libera sua mão de obra. Sua mão de obra fica desempregada e vai trabalhar em outras coisas. Vai produzir outras coisas, abre suas próprias empresas. Ela para de consumir matérias-primas, ela libera matérias-primas para outras empresas, isso baixa os preços, porque agora tem menos demanda, as matérias-primas ficam mais baratas, ela deixa de gastar energia, ela deixa de gastar uma série de recursos, que agora vão para a economia que produz. Enquanto você não deixa a empresa que dá prejuízo falir, você está pegando dinheiro, enfiando no buraco, tacando fogo e tacando terra em cima. Você está destruindo valor. É por isso que essa correção precisa acontecer. É que nem uma cirurgia para tirar um câncer. A cirurgia é incômoda e vai ter um tempo de recuperação, mas tem que tirar o câncer. Quanto mais tarde ficar, mais tarde a cirurgia acontecer, pior. Mais negócios vão falindo, porque isso vai no efeito composto, e mais pesada a correção é. E o Japão não deixa essa correção acontecer, aí tem uns 20 anos. Às vezes um pouco mais. Eles tiveram um boom 20 anos atrás, o crash começou a vir, que foi um boom, o ciclo de boom e crash causado pelo governo, causado pela emissão de crédito do governo, mesmo processo que criou a crise aqui no Brasil, mesmo processo que criou a crise de 2008, mesmo processo que criou a crise de 29, todos gerados de uma ponta a outra pelo governo, pela intervenção estatal. Sim, 29 foi uma crise de intervenção estatal. O governo injeta crédito, cria uma economia falsa, ela cai, o Japão não deixou ela cair. E desde então, mantém esse zumbi, esse corpo insepulto, esse cadáver, andando na base do crédito barato. E quanto mais tarde essa bolha estourar, pior vai ser. Vamos aos números do Japão. Taxa de crescimento do PIB quarterly. A cada 3 meses. Paf, faz 20 anos. Faz 20 anos eles estão nesse processo de cresce um pouquinho, recessão. Cresce um pouquinho, recessão. A gente vai vendo na frente, eles tiveram... Quando você tem uma recessão, é dose. Aí você começa a recuperar. O medo é você ter uma recessão de 2 quedas. Você tem a primeira queda, aí você começa a recuperar e pof. O Japão teve uma queda quíntupla. Eles têm esse padrão de agora o crédito barato entrou, mas as empresas estão falando mais crédito. É o drogado que está dizendo que a qualquer momento ele para. Não, eu cheirei 1 quilo de cocaína hoje. Mas, cara, se eu quiser amanhã, eu paro. Nossa, tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Eu paro quando eu quiser. É isso. É essa a história. Tá aí. Cresce, cai. E quando consegue crescer alguma coisa, taxas de crescimento pífias. Patético. PIB do Japão. 5 quedas. 1, 2, 3, 4, 5. Tiveram a recessão e desde então... Você pode ver claramente onde começa o boom de crédito governamental e não corrige. Você tem uma economia inteira zumbi
que deveria estar morta, mas de alguma maneira está aí andando e falando, embora tudo que ele consiga elaborar de frase é cérebros. Dívida do governo em relação ao PIB. Não existe almoço grátis. Todo o crédito que o governo injeta na economia vem de dívida. Alguém tem que pagar esse dinheiro. E para o governo emprestar tem uma dívida. E desde os anos 90 você via a dívida do governo japonês, que estava ali estável em 60%, explodiu agora para hoje atuais 230% do PIB. Por quê? Porque eles pagam praticamente zero de juros nessa dívida. Confia-se muito na dívida do Japão, não sei porquê, não sei quem é o louco. Então você empresta 10 mil para receber 10.005 de volta. Então o Japão consegue arcar com isso agora. Agora, e se a taxa que eles pagam? Porque eles pagam alguma taxa assim, tipo 0% ou 0,5%. Agora, pagando é o que eles têm pago nos últimos anos. E agora eles estão pagando menos que 0%. Eles estão pagando negativo. Você empresta 10 mil para receber 9.999 em troca. Loucura! Mas, e se a desconfiança do governo japonês subisse, a desconfiança no governo japonês subisse e as pessoas começassem a cobrar 1% de juros? Acho que eles iam fazer as bombas atômicas parecerem pouco em relação ao quanto o Japão ia explodir. Aí vem um número curioso. O número de pessoas empregadas no Japão. Desde 1992 tem caído. Quando uma economia cresce, você precisa de mais gente trabalhando. Se a sua população cresce, mais gente entra, mais gente trabalha. Se a sua população está caindo, você tem menos gente produzindo e sua dívida está subindo, vai ficar feio a coisa, cara. Vai dar errado isso aí. Isso é uma coisa absolutamente fantástica do Japão. Eles estão com uma população decrescente. Eles estão com uma população encolhendo. Então, naturalmente, o número de pessoas trabalhando cai e muito mais gente velha, muito mais gente idosa trabalhando. Aí vem a dor. Quantidade de dinheiro na economia. Você vê aí exatamente o que causou a crise. Você lembra daquele boom que você vê lá no PIB? Vamos voltar ao gráfico do PIB lá. Que o PIB, de repente, em 1980, um pouquinho, explode para cima. Olha que coincidência. Acontece justamente quando o governo japonês ali, depois de 1980, começa a encher a economia de dinheiro. Encher a economia de dinheiro podre, de crédito, de dinheiro falsificado, de moeda fiduciária, de crédito que não funciona. É a mesma coisa que causou a crise de 29, a mesma coisa que causou a crise de 2008, a mesma coisa que causou a crise aqui no Brasil. Você inflaciona a quantidade de dinheiro, você coloca mais dinheiro na economia falso, você desvaloriza o dinheiro, você causa erros na economia, você causa um ciclo de boom e crash. E o Japão não deixou o crash acontecer e há 20 anos é esse cadáver insepulto. Se tiver uma recessão lá em 1991, mais ou menos, você vê a quantidade de dinheiro segurando que é uma crise. A crise faz isso, ela destrói dinheiro porque agora economias estão sendo roídas e destruídas, valor é destruído. E às vezes você tem, no Japão você teve uma crise imobiliária, eu não vou entrar nisso porque é uma coisa enorme de longa também, mas de repente empresas que tinham 5 terrenos que valiam 1 bilhão cada, agora tem 5 terrenos que valem $500 mil cada. E de repente o patrimônio de todo mundo cai, e isso era lastros para empréstimos, e daí os empréstimos têm que cair, e daí isso faz com que a quantidade de dinheiro na economia caia. Qual é a resposta do governo japonês em relação a isso? Mais dinheiro. Você vê desde 1991 o governo japonês falou: enfiar dinheiro na economia causou uma crise. Enfia dinheiro na economia. Dilma ia sentir um orgulho assim. E você vê nos últimos anos que a taxa tem até aumentado. O que não funcionou, faz mais, porque agora sim, claramente vai. Aí você tem um mistério. Inflação não é inflação, gente. Inflação, na verdade, o que a inflação de verdade é isso. É o aumento da quantidade de dinheiro na economia. A taxa de inflação, que não é inflação, é alta de preços, é o nome errado, que é o que boa parte dos economistas usam. O índice de preços no Japão simplesmente não sobe, o que deixa os economistas japoneses e do mundo completamente bugados em tela azul em seus cérebros. Um dos motivos, um motivo muito forte, a taxa de produtividade do Japão. Tecnologia melhora, processos melhoram, as pessoas produzem mais com a mesma quantidade de pessoas trabalhando, então preços caem. Embora você esteja inflacionando a quantidade de moeda fantasticamente, imprimindo muito dinheiro,
Como as pessoas agora produzem mais, o preço das coisas cai e você neutraliza o efeito da criação de moedas subindo os preços. As coisas ficam mais caras, mas agora produzir é mais barato, então empata. O que deixa os japoneses totalmente consternados. Como que os preços não sobem? O que leva finalmente agora ao gráfico final, que é a taxa de juros japonesa. Você vê exatamente o que causou a crise, que é uma queda ali um pouco antes dos anos 90, dando uma linha reta ali entre os anos 80 e 90, que foi o que causou a crise. Conforme as taxas de juros começam a subir, porque elas eram irreais, elas eram muito mais baixas do que deveriam ser, elas desencadeiam uma crise. E você tem o último patamarzinho ali alto, e o governo fala, então agora enfia crédito e baixam isso de 6% para, bum, praticamente zero. Até que em 2000 a taxa é zero, sobe um pouquinho, cai de novo. Eles sobem um pouquinho, não funcionam, voltam para zero e agora vão para 0,1. Não vai dar certo. Eles estão repetindo de novo os mesmos processos que criaram uma crise. Isso só está piorando a situação japonesa. Quando isso explodir, corre, maluco. Mas corre, porque não vai sobrar ninguém. Lição a ser aprendida com isso. Governo interferindo na taxa de crédito dá errado. Ele causa isso, ele causa essas bolhas e eles insistem num erro. É isso que acontece quando você espera que o governo gerencie uma economia. Ele erra e insiste no erro. Por quê? Porque é melhor agora, politicamente, tentar erguer a coisa no crack, na fantasia, do que encarar a realidade. A política sempre vai tentar vender a fantasia e não a realidade. É isso que acontece. Esse é o custo de um Estado tentar manipular a economia. Ele vende a fantasia e a conta da realidade chega, e meu filho, ela chega alta e com juros, mesmo que o governo diga que negativos. Não vai dar certo e eu tenho pena dos japoneses quando esse troço finalmente explodir. Não vai ser bonito. Dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.